dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão escutar esse podcast. Meu nome é Dan Lisboa e iniciou agora, única e exclusivamente pela 25ª vez. Ai, o incrível, o estourado, o espero que não, como tudo na minha vida, nada flopado podcast e rolê. E aí, como vocês estão? Nessa semana eu terminei de reassistir a primeira temporada de Rebelde. Em homenagem a essa obra-prima da humanidade, aqui vai minha singela homenagem. Eu sei que nem todos os meus ouvintes gostam, mas assim como eu faço os episódios especiais de RuPaul ou de alguma série que eu curta muito, não tinha como não fazer um episódiozão de milhões sobre Rebelde. Então, bora! No dia 15 de agosto de 2005, tivemos no Brasil a estreia da novela Rebelde pelo SBT. E quem diria que depois desse dia nunca mais seríamos os mesmos, né? Eu tinha 12 anos e, nossa, que fase boa para começar! Rebelde chegou como um boom gigantesco, conquistando jovens da América Latina inteira, onde os seus personagens estudavam em um internato de elite e ali viveriam altas aventuras e romances diversos ao longo de todo o elenco, fazendo com que a gente mergulhasse de cabeça na história. Então, vamos começar do começo. Início de ano do colegial. Até hoje eu não sei como é no México, né? Confesso que eu não pesquisei esse detalhe a fundo. Mas as aulas do colegial se iniciavam com eles tendo 17 anos. Alguns nomes importantes na história já pertenciam ao colégio desde a juventude, como a Mia e o Diego. Mas tudo se inicia com a chegada de alguns novatos. Dentre eles, Miguel, Lupita, Josi, Giovanni e a icônica, lendária Roberta Alexandra Pardo. Posso afirmar que eu acabei de assistir uma novela diferente, já que agora eu tenho os meus 30 anos e minha mente se clareou para várias referências usadas na época e que passavam batido para pessoas que, como eu, eram muito novinhas. Uma coisa que eu amo foi o fato de que nunca existiram personagens completamente maus ou completamente bons. Com exceção da Lupita, né? Que é realmente uma santa. Mas ali todo mundo tinha o seu outro lado da moeda. Os jovens não têm papa na língua, né? A gente também não tinha. Sempre falando que viesse na mente, quando precisavam ser agressivos usavam palavras duras e ofensivas, que hoje eu assisti com um senso maior, né, de certo e errado, mas que antes era só o cotidiano. Eu sou completamente contra demonstrações de homofobia, ameaças de agressão e qualquer tentativa de diminuir alguém por ser pobre. Mas o que os roteiristas fizeram? Eles replicaram nas telas falas que na época, infelizmente, eram comuns e, claro, se fosse gravado hoje, seria completamente diferente. Acho que como eles mostravam que a pessoa que atacava dessa forma também tinha atitudes boas e relevantes para o enredo principal, os telespectadores abraçaram essa dualidade. E outra coisa, quem sofria esse tipo de ataque também podia ter atitudes ruins com os outros, meio que para equilibrar o karma entre as histórias. Faz sentido o que eu disse? Tipo assim, a Roberta que chama a Celina de baleia, que chama a Josi de pobretona, que chama o Diego de mimado corrupto, que chama o Giovanni de mentiroso compulsivo e por aí vai. Temos também a maravilhosa, espetacular Alma Rei, mãe solo, cantora que cresceu na vida, fez sua carreira e até consolidada sofre preconceito com relação ao meio que leva a vida. Já foi chamada de oportunista, vedete de quinta, cantora barata e mesmo assim segue criando a filha com os defeitos e as qualidades que tem. E é incrível como tudo ali faz sentido. Como o meio altera o fim das coisas. Porque é nítido ver a carência e os ciúmes da Roberta com a mãe. A falta de limites que fez com que ela agisse de forma imprudente e desesperada, mas que também deu a ela a liberdade de ela ser ela mesma e ter coragem de lutar pelo que ela quer. E eu quero comentar mais sobre isso mais pra frente, né? Calma. A falta que a Mia tem da mãe dela, da criação feminina, dos conselhos de mulher. Ela cresce valorizando coisas materiais e é extremamente apegada com os dela. É como se ela tivesse que suprir essa feminilidade, como se ela fizesse pelas duas. E depois a gente dá
completa razão ao pai dela por guardar o segredo sobre a mãe, né? Agora adulta, eu vejo muito mais algumas colocações dos pais. Na história, a gente vê bastante o poder que o dinheiro e a influência têm. A gente sente medo das decisões que os poderosos tomam, justamente porque eles podem tudo. O Diego cresceu com um rei na barriga, com a imagem de ser indestrutível na escola, por ver o pai, e ao mesmo tempo ele sente medo do pai, pelo mesmo motivo. Incrível, né? Eu poderia sim ficar aqui falando do quão envolvente é a história de cada um. Até mesmo os secundários, como a Vicky, que sempre se sentiu abandonada pelos pais, sempre quis se aproximar do pai e a mãe proíbe. O irmão dela, que é abusivo não só com ela, e depois a gente descobre que ele é com todas as mulheres. Olha, muito conteúdo. A grande criadora da história original é a argentina Cris Morena. Eles tiveram a primeira e original versão de Rebelde Way na Argentina em 2002. Ela, inclusive, dirigiu a novela, mas acabou que não teve o sucesso que eles esperavam. O Pedro Damián, mexicano, viu um potencial ali, mudou algumas coisas do entorno, manteve o enredo principal. E eu cheguei a ver algumas cenas do Rebelde Way, e eu, na minha opinião, tá? Eu acredito que pode não ter vingado da mesma forma, porque eles apresentaram de uma maneira muito adulta e sexual. Posso estar errada, né? Mas essa foi a visão que eu tive para o público que era o público-alvo, né? A versão mexicana tem piadas mais pesadas, algumas cenas onde estaria forçando ou encurralando o outro, que era visto na TV na época, mas não tanto quanto a versão argentina. Mas posso estar errada, né? Pode ter flopado por outro motivo. Bônus de informação aleatória. Quando o Rebelde estreou, os personagens do Diego e da Roberta tinham 17 anos. E na vida real, eles tinham 17 anos. Oh, babies! Muita gente acha que eles tinham bem mais, tipo uns 24, 25. Eu achava. Não tem como. Como eu falei, todo mundo tem um pouco de bom e mal e confusão dentro de si. Ainda mais nessa fase da adolescência, juventude, onde a gente está formando o nosso caráter ainda. É muito nítido ver como os privilégios, ou a falta deles, mexeu com os jovens do Elite Way School. O senso de responsabilidade entre um personagem e outro é gritante. E por que eu acho que fez tanto sucesso? Na minha singela e humilde opinião, foi o fato de ter muito conteúdo e que o público pudesse se sentir incluído. Como o elenco é muito grande e as histórias secundárias muito diversas, a gente consegue se encaixar em algum quadradinho. A gente sempre acha que os nossos problemas são enormes, ainda mais quando jovens, que, nossa, o mundo vai acabar amanhã se o fulano não me responder. Ninguém vai me aceitar se eu não tiver o corpo padrão da escola. Meu Deus, eu não vou ser ninguém se eu não passar nessa prova de literatura. Engraçado como esses são os menores dos problemas. Depois que a gente descobre os verdadeiros problemas. Mas a mente do adolescente não está preparada para eles. Como eu posso afirmar isso? Vendo a novela de novo agora que eu tô mais velha. Eu percebi que eu focava muito na história dos alunos ali, mas o elenco mais velho tem coisas demais. Tem os pais que, nossa, é muita coisa. E nisso que é legal. É tão diverso que a minha família deve estar ali dentro de alguma família da história. Vamos falar dos pais? Vou tentar aqui organizar meus pensamentos de forma organizada para fluir, tá? Como eu já dei exemplo, né, do poder, vou começar pela família Bustamante. Diego cresceu numa casa com muito luxo, sempre teve a liberdade e os mimos que todo herdeiro deve ter. Em contrapartida, ele vive uma utopia. Imagem de vida perfeita, já que o pai é um político e corrupto, né? Tudo sempre foi por baixo dos panos. E ao que dá a entender, a Mabel, que é a mãe dele, casou com um velho rico e meio que ficou esse acordo entre os dois. O Leão bancava ela era esposa troféu, e aí foi. Olha aí o ônus de ser a esposa troféu, né? Porque muitas vezes a mulher acaba fazendo parte do valor aquisitivo da casa. Sem trabalhar, sem ter estudos em andamento, casamento fadado ao fracasso. Tem como dar certo? Difícil. Então os dois têm amantes, os dois mentem.
Só que as coisas que o Leon faz são, assim, outro nível, são terríveis. Ele compra tudo e todos. Extremamente abusivo como marido e pai. Enfim, por isso o Diego fica assim, né? Ele tem sérios problemas de autoestima, por tanta humilhação que já passou por causa do pai. E eles são tão problemáticos, é tudo tão violento naquela casa, né? Quem aqui esqueceu do tapa que o Leão dá no Diego no meio do pátio, na frente de todo mundo, e o Diego revida depois? Essa cena é muito forte. Olha, o pai contratar a própria garota de programa para tirar a virgindade do filho é algo que, nossa, não tem como. Traumatiza e acaba com a autoconfiança de qualquer um. Dá a sensação de não ser capaz de conquistar sozinho. Enfim, há muito que se hablar dessa família, mas tem mais, tá? Vamos falar de outras pessoas. Lupita Fernandes, filha de mãe solo, com uma irmã portadora de síndrome de Down e uma tia de milhões, que mais parece uma mãe, né? A mãe original dela é uma mulher amarga, de meia idade, sem muito dinheiro, descontente com a vida, desgostosa, que desconta todos os seus fracassos na filha mais velha. Então a Lupita, infelizmente, precisou amadurecer mais cedo, já que a mãe não ajudava muito e ela sempre teve que cuidar da irmã. Vocês podem ver como essa maturidade sobressai na escola. Enquanto a Mia e a Roberta são bobinhas e vivem naquele jogo de trata mal pra conquistar os meninos, a Lupita já arrumou um homem, entrou num relacionamento sério, com problemas de gente grande, porque o Nico, ele tem uma família judia muito tradicional e querem que ele se envolva com uma pessoa, com uma mulher judia. Mas como a Lupita nunca teve apoio da mãe, ela nunca se sentiu suficiente. Nunca se sentiu muito querida e valorizada. Então ela aceita ser amante do Nico por um bom tempo. A Lupita, ela concorda em deixar de ser católica para ser aceita. Olha que loucura. E tem problemas na escola que ela ouve, né, qual é o problema da vez e ela responde, ai, que bobagem. Você se preocupa mesmo com isso? Ó, madura ela. A mãe dela odeia todo mundo. Ela usa a filha mais nova de desculpa, mas na verdade dá a impressão de que ela detesta ter que ter cuidados especiais com a filha. Quando a Lupita conhece o pai, descobre que ele não é o pai da Dulce, que ela nasceu de uma traição da mãe. E aí depois ela vê que além de trair, ainda colocou as duas filhas contra ele. Enfim, é um rolo bem grande, que só vai se desenrolar aí nas próximas temporadas. Próximo, next, família Mendes. O Giovanni, ele veio da pobreza, com os pais trabalhando em açougue, que com o tempo virou uma grande rede e eles enriqueceram. Ele vira um novo rico e, observação, ele é mitomaníaco, ou seja, ele mente muito, tal qual minha musa Cisa. Então ele usa disso para desviar do fato dos pais serem de origem humilde. E ele também. Os pais são decentes, trabalhadores, deram tudo de melhor para o Giovanni. E eu acho que eles respeitam até demais o pedido de espaço, porque eles quase nunca vão na escola para visitar a pedido do filho, né? Essa vergonha e esse desespero para ser aceito muitas vezes é destacado na novela. A Vicky mesmo fala várias vezes que não quer ser amiga de Giovanni assim. Mentiroso. Até porque a gente perde o interesse de conviver com alguém que vive em outra realidade, né? Que viva num universo paralelo. Então acabou a temporada com o Giovanni sabendo que eles estão falidos, que os pais caíram num golpe. E ele volta a ser aquele rapaz mesquinho de antes. Os pais, ao longo dos episódios, têm rixas com ele, volta e meia dão um gelo pro filho aprender. Mas a primeira temporada inteira segue igual. E assim, gente, eu não quero cansar vocês com essas informações repetidas, mas é que é gostoso demais relembrar. Por ser um episódio especial, não vou me preocupar em agradar gregos e troianos, mas sim aquecer o coração rebelde dos que restaram. A Mia, mimada, filha única de um homem rico, cresceu sem mãe. A falta da mãe pareceu ser uma perda muito grande para ela, né? Em assunto de maturidade, a Mia é a mais imatura de todas e ela tem consciência disso. Ela fala mais sobre na segunda temporada, mas na primeira tem alguns momentos de reflexão. O Franco Colucci tem um mistério de nunca falar da mãe dela, né? De esconder as coisas da Marina. Mas depois a gente bem sabe que ele deu o melhor que ele podia dar, né? Apesar da Marina ter abandonado eles e não morrido. Ele poupou a Mia de ter aquele sentimento de rejeição.
E ela se apega à Alma como uma mãe, uma confidente, uma amiga. Só que a Alma, apesar de ter conquistado tudo, né, ser uma mulher forte, muitas vezes ela é imatura também. A Roberta sente isso e vive numa disputa constante de irmãs com a mãe. Não sei, acho que por ter filho muito jovem, por ser julgada pela aparência que ela tem, não sei, muitas vezes ela não consegue se impor como autoridade, como mãe. E isso reflete na Roberta, que é inconsequente, que não pensa muito antes de agir. Como a mãe nunca impôs limites, a Roberta acredita que pode conquistar tudo e qualquer coisa. Como ela nunca foi retrucada, ela fala o que ela pensa. E isso pode até ser bom na juventude. Mas a pessoa adulta que não sabe engolir sapo, às vezes vai acabar, não sei, sem amigos, sem emprego, perdendo oportunidade. E eu amo a Roberta, tá? Foi um exemplo em várias coisas. Mas quando a novela mostrava ela chorando, querendo ser cuidada, querendo uma mãe, minha mente de criança não focava nisso. Sentir que você não está sendo amparada é muito forte, porque nesse caso ela só tem a mãe. O pai é distante, mora em outro continente, enfim. E por último, do elenco principal tem o Miguel. Nossa, muita coisa. Aqui o que aconteceu? O pai do Miguel fez negócios com o Carlo Colucci, irmão do Franco, tio da Mia. O Carlo perdeu o negócio e a família Arango ficou pobre de maré desse. Aí o Miguel ele quis se vingar, porque ele achou que o pai tinha morrido no acidente de carro, porque estava estressado com a discussão com o Carlo. Mas, na verdade, o pai do Miguel cometeu suicídio. Eu juro, essa informação foi apagada da minha jovem memória. E eu assisti como se fosse a primeira vez. Quando a mãe do Miguel vai até a escola para contar, a merda já tinha sido jogada no ventilador. Porque os Colucci já sabiam que ele queria se vingar, o Gastão já tinha contado para ele que podia ser suicídio. Então a mãe dele meio que só foi confirmar e tentar explicar. Em nenhum momento, ela culpa o pai. Ou diz que ele abandonou eles, né? O Miguel, a irmã mais nova e ela. É uma conversa muito forte sobre a depressão e como a depressão pode congelar um ser humano. Ai, mas ele era feliz, ele estava sempre sorrindo, ele fazia festa quando via gente. Tudo isso o Miguel falou e a mãe dele respondeu que pessoas depressivas também sorriem. Pessoas depressivas também mentem. Pessoas depressivas também se importam. Ele deu o melhor que ele podia, mas era uma luta interna e não dependia deles. Ela tentou de tudo para animar o marido. Tentou chamar para viajar, tentou pensar num novo investimento, tentou fazer com que ele reagisse, mas simplesmente não conseguia. Ele vivia deitado, sem forças para levantar, ou tomar banho, ou comer. Eu acho o personagem do Miguel fora da casinha para aquele colégio, porque ele tem essa dor recente, muito intensa dentro dele. E tudo que envolve ele tem a ver com essa vingança contra os Colucci. Agora que foi solucionado o mistério, a segunda temporada vai ter mais coisas para mostrar dele. Muita coisa. A Josie achando que não merece nada, que não merece o amor das pessoas porque é órfã, porque o tutor não aparece, não mostra as caras. Ela passa muitos episódios apaixonada pelo Theo, mas ela afasta ele porque ela acha que ele nunca gostaria dela, que ele gosta da Roberta porque ela mesma não tem nada para oferecer. E assim, ao todo, claro que tem coisas impróprias, mas eram outros tempos. Quem vê hoje pela primeira vez pode se surpreender com algumas barbaridades, tipo o Gastão namorar a Mia e ficar tudo de boas, ou o abuso psicológico que a mãe da Celina faz com ela por ela ser gorda. Mas eu acho que vale a pena reassistir, tá? Artes como essa não serão vistas no futuro. Acho que Rebelde foi, assim, um marco, assim como tiveram outros para outras gerações. Em novembro, eu fui no show deles e ali, com aquelas pessoas, eu me senti a Dani de 13 anos de novo. Ai, eu me emociono até de lembrar, foi um dia inesquecível. Se eles vierem de novo, eu vou de novo com toda certeza. E olhando para trás, eu posso dizer que foram momentos muito bons.
Que saudade dos meus 10, 15 anos. Ai, que época boa! Até hoje eu guardo alguns objetos dessa época, né? Eu tive que me desfazer de algumas coisas, porque eu colecionava mesmo. Meu quarto era uma explosão rebelde, com coisas na parede, caderno, figurinha, revista. Naquela época, eu era doida pra fazer uma tatuagem de RBD, e ainda bem que minha mãe não deixou. Mas eu ainda quero, né? Pode ser que venha aí. Podem me julgar, vão ter. Não tenho vergonha do meu RG da Roberta, tá? Vergonha de ser cringe é coisa de jovens. E eu já passei dessa fase. E por que que eu decidi fazer esse episódio? Porque eu acredito que Rebelde foi tão importante para minha geração que eu queria eternizar essa pequena homenagem, mesmo sabendo que ainda não está à altura do fenômeno que foi, né? Sendo bem realista. Até hoje eu sou apaixonada por cada um deles. E olha que esse sentimento foi colocado à prova quando o Christopher se mostrou ser anti-vax, hein? Que tristeza. Eu desejo muito amor para eles, muita luz, que sejam muito felizes depois desses anos de exploração que fizeram com o RBD. Ai, eu amo muito, eu agradeço muito. Aliás, vai entrar RBD La Família no Globoplay, para quem quiser assistir de novo e de novo e de novo, como eu. Pena que cancelaram do nada. E aí, gostou do episódio Rebelde? Espero que sim, eu fiz com carinho. E antes de fechar o programa, eu quero agradecer a todo mundo pelo apoio constante. Quero também agradecer pelas pessoas novas que estão dando oportunidade para o podcast. Todo esse trabalho aqui não é só por mim, mas por vocês também. Espero que vocês estejam gostando do canal, tá? Quem puder, compartilha, please. Quer compartilhar algo comigo? Pode mandar um zap, uma carta, um e-mail, um sinal de fumaça em código Morse que eu conto aqui. Só não sei se eu vou contar direito. Meu nome é Dani Lisboa, @DaniLisboa e @pod.castroler nas redes sociais. Um ótimo resto de dia e até a próxima.